Chegou a nossa vez, há muito o que fazer. A escolha está em nossas mãos. De firmes prosseguir, nosso dever cumprir. Com mente, força e coração, em Cristo vamos confiar. E em seu exército marchar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, 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 vamos avante. Se o céu escurecer e não der pra enxergar, a meta é não desanimar. Nós vamos descobrir que Ele está aqui pra nos abençoar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, avante, vamos avante. Vem junto fazer parte, vamos nos levantar. Somos guerreiros a lutar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, avante, vamos avante. Vamos avante, avante, vamos avante. Temos que ir, temos que ir, temos que ir avante. Vamos avante, Temos que ir, avante, vamos avante. temos que ir avante. Eu acordo e da janela vejo o mundo igual. Então fico aqui à espera de um sinal. Cristo vê meu mundo e me conhece bem. O sol vai brilhar onde estou também. Nem tudo é perfeito pra mim, nem tudo é ruim assim. Um dia escurece, depois amanhece, e Ele cuida de mim. Não é impossível cansar, sempre dá pra recomeçar. Um coração leve e a gente percebe que pode sim ser feliz.
todo mal. Cristo me ajuda se eu me sentir só. E seja como for, vai ser o melhor. Nem tudo é perfeito pra mim, nem tudo é ruim assim. Um dia escurece, depois amanhece, e Ele cuida de mim. Não é impossível cansar, sempre dá pra recomeçar. Um coração leve e a gente percebe que pode sim ser feliz, mesmo num mundo imperfeito. Milagres são feitos se eu não desistir. Nem tudo é perfeito pra mim, nem tudo é ruim assim. Um dia escurece, depois amanhece, e Ele cuida de mim. Não é impossível cansar, sempre dá pra recomeçar. Um coração leve e a gente percebe que pode sim ser feliz. Não é tão ruim, não é tão ruim. Na, na, na. Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Estão todos bem? Estou muito bem. Estamos aqui juntos para mais uma aula do seminário. É muito bom estar com vocês, é muito bom ver o progresso de vocês com as respostas, seja durante a aula ao vivo, também com aqueles que assistem depois. Parabéns, isso me passa uma certeza de que vocês estão aprendendo, que vocês estão crescendo. Lembrando daqueles nossos lembretes e conselhos, né? Primeiro, continuem estudando aí o Vem Segue-me, seja em família ou individualmente. Ela é a bússola, e o programa é a bússola para que vocês consigam chegar aqui aos sábados entendendo uma grande parte daquilo que vai ser dito, como eu disse na aula passada, ou retrasada, eu não lembro. A aula de hoje é uma pincelada nos pontos mais importantes, mas o grosso mesmo, né, de tudo aquilo que foi ensinado nessa semana está lá no Vem Segue-me. Então não percam a oportunidade. Se tiver qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo, falem com seus líderes eclesiásticos em suas alas, se vocês tiverem alguma dificuldade no estudo do Vem Segue-me, tá bom? Também a presença de vocês, estamos tendo aí um número pequeno de jovens assistindo, muitas faltas, poucos alunos hoje estão acima de 75% de frequência. Não tem problema de vocês não assistirem a aula ao vivo, vocês podem assistir durante a semana, mas o importante é assistir, mandar o ok e a resposta do teste. O pessoal que está ao vivo, né? E o pessoal que está aí assistindo depois, em todas as aulas teremos aí um teste, algumas perguntas que serão respondidas durante a aula, né? E é de extrema importância que vocês enviem o ok junto da resposta, tá bom? Porque senão só o ok não vai vamos dizer assim, não vai me dizer que vocês assistiram do começo ao fim. Então se policiem com isso. Lembrem-se, uma falta no sábado representa 4 faltas em sua frequência. Isso pesa bastante, tá bom? Lembramos aí que no final de semana, né, no dia 6 e 7, que eu me lembro, nós temos aí a conferência da nossa estaca, né, o retorno à capela, no jeito anterior, né, 25% de ocupação. Vamos ver aí o que os 70, seremos aí presididos por uns 70 nessa conferência. Então vamos aguardar aí as informações sobre como será. Mas vamos aí já entrar em espírito de oração para que possamos estar preparados para ouvir aí a voz do nosso profeta,
por meio de um 70, né? E também da nossa liderança da estaca. Essas aulas estão sendo gravadas, tá bom? As últimas e provavelmente a próxima também, porque eu fui convidado para participar do FSY Online. Nós temos aí o FSY que vai acontecer agora no mês de junho, né? No dia 6, junto aí no final de semana da Conferência da Estaca. Então eu vou fazer a transmissão desse FSY Online. Então eu estou na correria, preparando algumas coisas, em reunião, então por isso que as aulas estão aí gravadas, mas em breve estaremos ao vivo, tá bom? Vamos para a aula de hoje. Estamos aí em Doutrina e Convênios 49 e 50. A sessão 50 é muito boa. Nós vamos falar sobre um versículo que eu sempre ensinei para vocês nas aulas do seminário, seja no ano passado ou no ano retrasado. Muitos de vocês já ouviram várias e várias vezes, então nós vamos lembrar um pouco sobre isso, tá bom? Aquele esquema, vou sumir, daqui a pouquinho eu retorno, tá bom? Vamos lá então para a aula. Nós continuamos, né, em Ohio, na vila de Kirtland, né, podemos dizer assim. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a influência dos Shakers, né? Essa outra denominação religiosa que era muito forte, né? Em Ohio, principalmente em Kirtland, né? Para vocês entenderem, os Shakers, né? A igreja, vamos dizer assim, ela era conhecida como Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo. Então esse era o nome, né? Vamos dizer assim, dos Shakers. Para lembrarmos aí, né, eles eram conhecidos com esse nome porque durante as suas reuniões eles dançavam, né, faziam passos juntos, né, tinham aí o hábito de bater muita palma. Era um pouco diferente do que nós entendemos aí sobre uma reunião sacramental, uma reunião que seja destinado ao Evangelho. Também disse, né, que muitos membros dessa denominação religiosa, eles vieram para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas, devido a muitos terem vivido muito tempo entre os Shakers, eles trouxeram para dentro da Igreja de Jesus Cristo, né, alguns costumes, vamos dizer assim, alguns costumes, né, que não eram corretos para a Igreja de Jesus Cristo. Isso trouxe alguns problemas para a igreja. Algumas pessoas, como nós falamos anteriormente, né, alguns elders da igreja, devido aí à falta de conhecimento, também a distância da liderança da igreja. Joseph Smith ainda estava em Nova York, depois que ele vai para Kirtland, né, alguns, durante as reuniões sacramentais, se jogavam, batiam a cabeça na viga, levantavam uma espada imaginável, né, imaginária, dizendo que era espada de Labão, ou pareciam cobras se arrastando no chão, dizendo que era um navio indo em direção aos lamanitas. Então, todos esses costumes vieram aí das outras denominações religiosas, principalmente os Shakers. Na verdade, muitos membros da denominação Shakers, né, eles vieram para a igreja devido a alguns pontos em comum, tá bom? E isso fez também com que a igreja tivesse aí uma proximidade com os Shakers, uma troca de favores, uma ajuda. Então tinha aí uma amizade, né? E um desses membros, né, que era pertencente aos Shakers, né, era Lyman Copley. Ele era um fazendeiro, ele era membro dos Shakers, mas ele não era tão, vamos dizer assim, tão presente, até mesmo pela distância da casa dele, da fazenda dele, até a igreja, vamos dizer assim, né, a unidade mais próxima dos Shakers. Então, durante, né, a presença dos missionários da igreja em Kirtland, né, em Ohio, quando eles estavam indo para Missouri, principalmente Parley P. Pratt e Oliver Cowdery, ele ouviu e sentiu que a verdade estava na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então ele teve o desejo de fazer parte da igreja.
assim que ele ingressou na igreja, né, Joseph Smith teve muitas dúvidas sobre o Espírito, né, os frutos do Espírito, como o Espírito se apresentava, né, isso em cima até mesmo da própria tradução do livro de Mormon, que falava sobre os dons do Espírito, né. E o Senhor, em muitas revelações, ele disse, né, como nós poderíamos distinguir entre aquilo que era do Espírito e aquilo que era do inimigo. Estudamos aí na aula passada. O que acontece é que Lyman Copley, ele ainda acreditava em alguns costumes da igreja Shaker, né? E então ele pediu para que Joseph, né, perguntasse a Joseph sobre essas práticas, né? Algumas práticas diferentes dos Shakers para nós, tá bom? Primeiro é que eles acreditavam que a segunda vinda de Cristo já tinha acontecido, tá bom? No corpo aí, né, de uma mulher que eles chamavam de Mãe Anli. Ela viveu aí de 1736 até 1784. Além disso, eles acreditavam no celibato, né? O que era celibato? Era não união entre homem e mulher. Não havia casamento, por isso não haviam filhos, eles viviam celibato. Além disso, muitos eram vegetarianos, acreditavam que não poderiam se alimentar de carne. Então tinha muitos pontos de vista diferentes, né, entre um e o outro. Então, como eu disse, né, Copley, ele vai e visita Joseph Smith, e enquanto eles estavam conversando, né, ele queria saber do Senhor, né, sobre essas práticas. E o Senhor então revela a Joseph Smith alguns pontos importantes que está em Doutrina e Convênios 49, que nós estudamos, né, durante o Vem Segue-me, e que nós vamos estudar hoje também, dizendo sobre essas práticas, sobre essas crenças, né? O Senhor até pede em Doutrina e Convênios 49 para que Parley P. Pratt, Oliver Cowdery e Lyman Copley vão até os Shakers e mostrem essa revelação, né? Chamem eles ao arrependimento. Adianto para vocês que não foi uma experiência positiva. Houve um problema muito grande com o líder, né, da igreja Shaker. Isso fez com que houvesse aí uma inimizade, né, entre as duas igrejas, e isso fez com que Lyman Copley ele desse aí uma balançada, né, durante um tempo, e por fim ele acaba escolhendo continuar com os Shakers. Uma coisa extremamente triste é que Lyman Copley, como eu falei, ele tinha uma fazenda muito grande, né? E ele seguindo a ordem do Senhor, né, para que os membros cedessem espaço, né, de suas casas, de suas fazendas para aqueles que estavam vindo para Ohio, né, que não tinham casa. Lembram, né, de 2 aulas atrás sobre aquela ordem que o Senhor tinha dado, né, sobre a lei da consagração. Lyman Copley ele tinha feito isso, e quando então ele volta para a igreja Shaker, né, ele acaba então expulsando alguns santos dos últimos dias que estavam morando já nessa área que ele destinou para a igreja. Então nós vemos aí que Lyman Copley, ele, assim como outros que nós já falamos até agora, né, não floresceu, né? O mundo fez aquela pressão, como nós falamos, até fizemos a comparação da semente, né? E ele acabou não florescendo, ele acabou se afastando da igreja e dando aí uma pequena dor de cabeça na questão de moradia para os santos que estavam chegando em Ohio, né? Então, Doutrina e Convênios 49, ela fala muito sobre esses costumes, né, Shakers, e aquilo que nós podemos entender por meio do Senhor, o que é verdade e não, tá bom? Foi aquela pitada histórica que nós sempre fazemos aí no início da aula, né? Vamos agora para Doutrina e Convênios em si. Em Doutrina e Convênios 49, nós estudamos as doutrinas e os princípios que o Senhor ordenou a Lyman Copley e a outras pessoas que ensinassem os Shakers, que se conhecermos os sinais da segunda vinda,
não seremos enganados por alegações falsas, que Jesus Cristo ordenou a seus servos que clamassem ao povo para que o adorassem, se arrependessem, fossem batizados e recebessem a dádiva do Espírito Santo, que o casamento entre homem e mulher é ordenado por Deus e que o marido e a esposa receberam o mandamento de serem um e terem filhos. Então aí são alguns pontos que o Senhor revela, né, para os Shakers de crenças que eles tinham aí que eram erradas, né? Doutrina e Convênios 50, aprendemos que espíritos falsos haviam enganado alguns dos primeiros santos. O Senhor ensinou a esses santos que o Espírito Santo é o Consolador e que o Espírito Santo ensina a verdade. O Senhor também ensinou que o que não vem de Deus... ensinou que o que vem de Deus ilumina e edifica, mas o que não é de Deus traz confusão e escuridão. Descobrimos que, quando ensinamos e aprendemos pelo Espírito, entendemos uns aos outros, somos edificados e nos regozijamos juntos. Então, para iniciar, vamos fazer aquele teste do dia, né? Aquela provinha, aquelas perguntas. Hoje vai ser bem tranquilo. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: leiam Doutrina e Convênios 49, não são muitos versículos que eu me lembro, é até 26, alguma coisa assim, então não é grande. Leiam Doutrina e Convênios 49 e apontem em quais versículos o Senhor denuncia inverdades ensinadas pelos Shakers. Então, nós temos aí do lado esquerdo da planilha, né, da tabela, crença dos Shakers, e do lado direito a doutrina do Senhor. Então, por exemplo, lá a primeira, né, a segunda vinda de Cristo já ocorreu. Então, vocês vão lá em Doutrina e Convênios 49 e procurem o versículo ou os versículos os quais o Senhor ensina que essa doutrina não é correta e qual é a doutrina verdadeira. E assim consecutivamente nesses 5 pontos aí, tá bom? Marquem aí na caneta, claro, peguem primeiro a sua Doutrina e Convênios, né? Peguem aí um pedaço de papel e uma caneta e vão anotando, tá? Eu vou deixar 2 hinos e quando vocês terminarem de anotar, coloquem aí no chat, tá bom? Ou coloquem no grupo do WhatsApp as respostas dessas 5 questões aí. Lembrando, tá bom? Do lado esquerdo, o que os Shakers acreditavam e o que o Senhor ensina em Doutrina e Convênios 49, que eles estão errados e qual é a verdade em cima dessa doutrina, ok? Vou deixar aí, como eu disse, 2 hinos e daqui a pouco eu retorno. Tread
Voltamos, meus amigos e minhas amigas. Lembrando, tá? Do lado esquerdo temos algumas crenças ensinadas pelos Shakers, tá bom? A primeira lá, a segunda vinda de Cristo já ocorreu. 2, Cristo tinha aparecido na forma de uma mulher chamada Enli. 3, o batismo pela água não era considerado essencial. 4, eles rejeitavam o casamento e acreditavam em viver uma vida totalmente celibatária, abster-se do casamento e de relações sexuais, e alguns Shakers proibiam a ingestão de carne. Então vocês tinham que ler aí Doutrina e Convênios 49 e apontar em quais versículos o Senhor denuncia as inverdades, né, ensinadas pelos Shakers. Então vocês colocaram aí no chat, né, ou no grupo do WhatsApp, mas vamos ver se bate aí as respostas, tá bom? Vamos para as respostas. A segunda vinda de Cristo já ocorreu, está em Doutrina e Convênios 49, de 5 a 8. Cristo tinha aparecido na forma de uma mulher chamada Enli. Isso está nos versículos 22 e 25. O batismo pela água não era considerado essencial. A resposta à doutrina do Senhor está nos versículos de 11 a 14. Eles rejeitavam o casamento e acreditavam em viver uma vida totalmente celibatária. Isso está aí nos versículos de 15 a 17. E alguns Shakers proibiam a ingestão de carne. Isso está nos versículos 18 a 21. Um ponto extremamente importante é que isso não muda, tá? Nós temos aí muitas e muitas denominações religiosas que ensinam inverdades como verdades. Isso serve tanto para satisfazer os desejos dos líderes dessas denominações, como também para chamar mais membros, mais pessoas para dentro dessas organizações, dessas denominações. Nós sabemos que isso não é do Senhor. Apenas uma pessoa recebe revelação, que é o profeta. E com certeza, meus amigos e minhas amigas, ele não vai se curvar ao mundo. Ele vai seguir aquilo que o Senhor revela para ele como presidente da igreja. Até mesmo sobre isso, o elder Glenn L. Pace, ele diz o seguinte: alguns membros da igreja praticam a obediência seletiva. Um profeta não é alguém que oferece um banquete espiritual no qual podemos montar o prato a nosso bel prazer. Contudo, alguns membros se tornam críticos e sugerem que o profeta mude o cardápio. Um profeta não faz sondagens a fim de ver para que lado sopram os ventos da opinião pública. Ele revela a vontade do Senhor para nós. O mundo está repleto de igrejas deteriorantes que sucumbiram à opinião pública e que se tornaram mais empenhadas em dizer o que agrada a seus membros do que em obedecer às leis de Deus. Em 1831, alguns conversos queriam levar algumas de suas crenças anteriores para a igreja. Hoje em dia, nosso problema é com membros que parecem muito vulneráveis às tendências da sociedade e com as pessoas ou que zombam daqueles que não acreditam neles e desejam que a igreja mude sua posição para se adaptar a deles. As doutrinas em que outras pessoas acreditam parecem muito atrativas para eles. O conselho dado pelo Senhor em 1831 é relevante até hoje. Eis que vos digo que eles desejam conhecer a verdade em parte, mas não toda, pois não são retos diante de mim e precisam arrepender-se. Devemos aceitar toda a verdade, toda ela, nos revestir de toda a armadura de Deus e trabalhar na edificação do reino. Cada um de nós pode se perguntar: contribuo hoje de maneira positiva na edificação do reino, nessa dispensação da plenitude dos tempos? Então fica aí a pergunta do elder Pace. Contribuo hoje de maneira positiva na edificação do reino, nessa dispensação da plenitude dos tempos? A
A igreja, ela não vai e nunca irá se adaptar ao mundo. Porque o líder dessa igreja não é um homem, e sim o Salvador Jesus Cristo. E nós fazemos a vontade dele. É claro que a igreja, ela passa aí por momentos de mudanças. Eu vou até compartilhar com vocês, tá bom? Há muito tempo atrás, quando eu era da primária, eu era jovem, né? O nosso Lehi, né, do livro de Mormon, era conhecido como Lehi. O livro de Mormon, ele vinha com a palavra Lehi, que em inglês é Lihai. Então, para ficar mais fácil, né, houve aí essa mudança de Lehi para Lehi. Fica muito mais fácil, né? O H com R, tem algumas pessoas que não entendem. Então houve essa mudança do nome Lehi para Lehi. A doutrina continua a mesma. Mas existiram alguns membros antigos que ficaram revoltados com isso, que não trocaram o seu conjunto de escrituras porque achavam que o profeta estava maluco, que tinha que ser Lehi da forma que estava. Não mudou a doutrina continua a mesma. Mas, para facilitar, né, a vida do brasileiro, em vez de falar Lehi, né, falar Lehi, ficou mais fácil. Mas ainda assim, algumas pessoas fecham a mente para essas coisas. Então, deixo para vocês bem claro, ainda mais neste momento aí de burburinho, devido a algumas coisas que aconteceram aí nas últimas semanas, últimos meses, tá bom? A igreja, ela continua a mesma. A doutrina, ela continua a mesma e ela nunca vai mudar. O que se muda é algumas perspectivas. Mas o grosso, vamos dizer assim, continua o mesmo. E é o que o Elder Pesce, ele fala. Que a igreja não vai se adaptar ao mundo. O profeta, quando toma uma decisão, ele não pede para fazer uma pesquisa. Ele ouve o Salvador Jesus Cristo. E aquilo que vem da boca do profeta é a escritura e a gente só tem que dizer amém. Sejamos como Adão, como eu sempre falo para vocês, né? Adão, por que oferece sacrifício? Não sei, exceto o que o Senhor me mandou. Nós cumprimos com aquilo que o Senhor nos ordena por meio do profeta. Nós levantamos a nossa mão direita em apoio ao nosso profeta, ok? Estamos certos? Estamos acertados sobre isso? Então, legal, tá bom? Vamos lá agora para sessão 50. Vamos ler de 17 a 22. Em verdade vos digo, aquele que é ordenado por mim e enviado para pregar a palavra da verdade pelo Consolador no Espírito da verdade, prega pelo Espírito da verdade. Ou de alguma outra forma? E se for de alguma outra forma, não é de Deus. E também, aquele que recebe a palavra da verdade, recebe-a pelo Espírito da verdade. Ou de alguma outra forma. Se for de alguma outra forma, não é de Deus. Então, como é que não podeis compreender e saber que aquele que recebe a palavra pelo Espírito da verdade, recebe-a como é pregado pelo Espírito da verdade? Portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro e ambos são edificados e juntos se regozijam. Então tá aí a escritura que eu sempre ensinei para vocês, né? Existe uma diferença enorme entre converter e convencer. Eu posso convencer uma pessoa usando técnicas, usando documentos, usando fatos históricos. E eu posso até fazer com que a pessoa acredite naquilo que eu acredito, com essas informações. Mas ela não está convertida, ela não muda a forma de viver. Lembrando que a palavra conversão, converter, é você literalmente mudar o seu caminho. Eu estou indo reto, eu vou converter à esquerda, eu não vou fazer uma curva leve para a esquerda, não, eu vou virar à esquerda. Isso é converter. Então essa pessoa que é convencida, ela não tem aquela raiz, vamos dizer assim. É como Lyman Copley, como nós falamos, né? Ele foi convencido sobre a verdade, mas no momento que ele tinha que virar à esquerda, ele não virou. Então, o homem convence
com suas ideias, com as suas teorias. Mas o Espírito da verdade, ou aquele Consolador, ou o Espírito Santo, ele sim, ele converte. Porque ele não trabalha com a mente, ele trabalha com o coração, com o espírito da pessoa. Então lá no 17, a gente pode ver lá em amarelo. Quando o homem ele prega a palavra que é dita pelo Espírito, ele prega a verdade. E quando ele está pregando dessa forma, e a pessoa está com o Espírito da verdade para receber, ela vai receber pelo Espírito da verdade. E sendo os dois lados, vamos dizer assim, trabalhando juntos, os dois se compreendem, eles são edificados e juntos se regozijam. E aí vem aquele outro ponto que eu sempre ensinei para vocês. Se vocês estiverem conversando com uma pessoa sobre a igreja, que não é membro da igreja, e vocês observarem que ela não está a fim de conversar sobre o evangelho, mas sim discutir, ainda que vocês estejam ensinando as palavras do Espírito, ela não está recebendo pelo Espírito. Ela, na verdade, ela quer discutir. E como nós aprendemos no livro de Nefe, que o espírito de discórdia não é do Senhor, mas sim do inimigo, que leva a contenda, a briga no coração, ao coração dos homens. Então, é aquilo que eu sempre digo para vocês. Se vocês estiverem falando sobre a igreja com uma pessoa e vocês sentirem que ela quer discutir, prestem seu testemunho sobre aquele princípio, agradeçam a oportunidade, viram as costas e tchau. Porque se vocês discutirem, o Espírito não está lá mais lá. Quer dizer, o Espírito não está mais lá. E aí você vai querer convencer a pessoa vai querer te convencer, o Espírito não está lá, vai vir o espírito de discórdia e vocês vão acabar perdendo aí uma amizade ou até uma oportunidade de a pessoa falar assim, poxa vida, a Julinha me falou algumas coisas interessantes, o Arthur me falou algumas coisas interessantes, o Guilherme. Então não discutam sobre a religião. Quando vocês falarem sobre a igreja, sigam o Espírito. Não tentem falar palavras difíceis, usem o Espírito. Eu tenho certeza que ele vai testificar no coração das pessoas. E se houver uma tentativa de discussão, prestem seu testemunho. Agradeçam a oportunidade e saiam do local. Para que o Espírito fique lá de alguma forma, né? Se essa pessoa abrir o coração, confirmando no coração dela, ok? Já falei isso várias vezes para vocês, para aqueles alunos que é o primeiro ano comigo, é uma coisa que eu sempre ensino. Então, nunca discutam sobre religião. E quando vocês falarem sobre religião, falem pelo Espírito e não pelo conhecimento, ok? Quando nós temos o Espírito ao ensinar, e quando nós seguimos a doutrina verdadeira do Salvador Jesus Cristo, nós estamos recebendo luz. E quanto mais luz, maior o nosso conhecimento, maior a nossa força de ser testemunhas do Salvador Jesus Cristo. Enquanto termos luz, mais luz receberemos. Da última vez em que conversamos, aprendemos que a glória de Deus é inteligência, ou, em outras palavras, luz e verdade. Mas como é exatamente que recebemos luz e verdade? Em primeiro lugar, nascemos. Todas as pessoas que vêm ao mundo recebem a luz de Cristo. Ela torna possível que compreendamos a verdade. Quando utilizamos positivamente a verdade que recebemos mais luz. Mas quando deixamos de viver de acordo com a verdade, perdemos luz e passamos a compreender menos a verdade. Todos os dias, em quase todos os momentos, estamos ganhando ou perdendo luz e verdade. Eu vou demonstrar isto.
Esta é Cris, uma típica aluna de segundo grau. Frequenta o Oi. seminário diariamente, costuma fazer a lição de casa e tem muitos amigos. Ah, bom, eu acho que foi legal. Ah, eu também. Para começar, vejamos como o segundo toque do despertador pode influenciar a luz e verdade de Cris. Cris, sai logo dessa cama. Vamos sair em 5 minutos. Tá bom, eu tô indo. Quando Cris deixa de orar, sua luz espiritual diminui e, por causa disso, não consegue ver a verdade com a mesma clareza. Bom, pai. O Salvador disse: ora sempre, e derramarei meu espírito sobre ti. A luz espiritual de Cris aumenta quando ela tem tempo de orar humildemente ao Pai Celestial, que é a fonte da luz e da verdade. Isso dá a ela mais entendimento das verdades espirituais. Mas não basta meramente fazer as coisas. O fato de frequentarmos a igreja ou o seminário, por exemplo, não implica necessariamente em que nossa luz e verdade aumentem. Isso depende da intensidade com que buscamos a retidão. Ele ouviu a minha oração. Eu disse, como disse a vocês, que ele deu-me a conhecer que estava presente e que me ama. Ele Se, responde como a todas Cris, nossas deixarmos orações de sem aproveitar peso. as oportunidades espirituais, Está sempre perderemos o sempre acréscimo de confiando. luz e verdade que poderíamos Para receber. notícias suas. Respondeu às minhas orações, não a todas de uma vez, não foi imediatamente, mas eu sabia que ele estava presente. O Espírito deu-me essa confirmação. Tive uma sensação calorosa de paz. Ele escuta Por a outro oração lado, de caso todos. participemos do seminário como Cris, receberemos mais luz e verdade. Caso nos empenhemos em aprender o Evangelho, receberemos luz e verdade de diversas maneiras. Como Cris, às vezes, receberemos um testemunho espiritual ou conseguiremos perceber algo importante. Sempre que aprendemos uma verdade espiritual, ela foi nos revelada por causa do nível de luz que alcançamos. Nosso nível de luz interior é uma influência importante em nossa capacidade de guardar os mandamentos. Satanás quer impedir que vejamos a verdade, e é isso que faz, aos poucos, todas as vezes que pecamos. E isso aumenta a probabilidade de cometermos um outro pecado. Ah, eu sei como é, Oi, eu sinto Cris. mesmo. Você perdeu ontem à noite. É, eu tinha muita lição pra fazer. Ah, então você terminou o trabalho de história? Terminei. Me empresta? Por favor. Eu sei a matéria, só não tive tempo de fazer a lição. Ah, eu não sei. Por favor. Mas devolva antes da quinta aula. Você é o máximo, não vai se arrepender. O que foi? Lembrem-se, estamos sempre ganhando ou perdendo luz e verdade. Quando fazemos escolhas que nos levam a perder luz, fica mais difícil discernir o certo do errado. É, e Oi, assim... Cris. Você perdeu ontem à noite. É, eu tinha muita lição pra fazer. Ah, então... Você terminou o trabalho de história? Terminei. Me empresta? Por favor. Eu sei a matéria, só não tive tempo de fazer a lição. Eu não vou te emprestar. Por favor. Sinto muito. Eu não vou fazer isso, é errado.
Muito obrigado, Cris. Eu fico devendo essa. O senhor afirma que a luz e a verdade rejeitam um ser maligno. Graças à luz que acumulou, Chris percebeu a diferença entre a verdade e o erro e resistiu à tentação de emprestar o trabalho. Tá, então tchau. Sempre que guardamos os mandamentos, nossa luz aumenta mais, dando-nos ainda mais força para resistir na próxima vez em que enfrentarmos a tentação. Sempre que escolhemos o que é certo, a luz que o Pai Celestial nos deu aumenta. Portanto, se seguirmos o exemplo do Salvador, nós também cresceremos de graça em graça até que um dia chegaremos a compreender todas as coisas e receberemos a vida eterna. Em Doutrina e Convênios 50, 23 e 24, nós lemos o seguinte: e aquilo que não edifica não é de Deus, e é trevas. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Enquanto mais fazemos a vontade do Senhor, enquanto mais guardamos os mandamentos, enquanto mais ouvimos os profetas, enquanto mais participamos da sala do seminário, enquanto mais estudamos o Vem Segue-me, quanto mais ouvimos os nossos líderes, os nossos pais, enquanto mais seguimos o exemplo de Jesus Cristo, mais luz, que é conhecimento da verdade, nós recebemos. Quando eu não deixo com que o mundo influencie meu coração, quando as loucas e vãs tradições de nossos pais ou tradições do mundo não nos afeta, não nos tira do caminho, mais luz nós recebemos, mais verdade conhecemos, mais verdades conhecemos. Enquanto mais eu ouço o Espírito e ensino pelo Espírito, mais luz eu tenho. Essa luz, ela brilha para os outros. Como o Salvador Jesus Cristo ensinou em Mateus: vós sois a luz do mundo. As suas escolhas definem quem são vocês e qual é o seu destino eterno. Muitas vezes pensamos nas grandes escolhas. Muitas vezes achamos que não posso tropeçar em uma montanha, mas em uma pedra que está com milímetros para fora do terreno, você pode tropeçar e cair de cara no chão. É da mesma forma. São nas pequenas escolhas que o nosso destino pode ser grandioso. Que possamos ser luz. Que possamos nos desvencilhar do que o mundo prega como verdade. Que possamos ensinar pelo Espírito. E dessa forma, assim, seremos perfeitos até o dia perfeito. Conversando com a Patrícia hoje, né? Hoje é sexta-feira. Nós estávamos conversando um pouco sobre vocês, né? E ela me disse que alguns alunos me veem como alguém perfeito. E eu fiquei extremamente chateado, porque eu não sou perfeito. Eu sou o maior pecador dos pecadores. Erro muito, faço muitas escolhas erradas. Me comporto muitas vezes não como o Senhor espera de mim. Mas eu me esforço a cada dia. Perfeito apenas o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Mas o mais importante é que nessa terra nós temos a possibilidade de procurar a luz, de sermos a luz. Que vocês possam colocar isso no coração de vocês. E eu peço meu testemunho que essas coisas são verdadeiras e que Jesus é o grande exemplo a ser seguido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus amigos. Não esqueçam de mandar aí o ok e as respostas daquele teste sobre os shakers, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, me enviem aí, tá bom? No grupo, no pessoal. O pessoal que está assistindo a aula depois, também manda no meu pessoal o ok e a resposta do teste, tá bom?
Nos vemos no próximo sábado. Se cuidem e tchau.